Bom, como já foi anunciado na apresentação, nós vamos falar sobre o tema especificamente da questão da permuta de unidades imobiliárias, mas, na verdade, o assunto se estende a permutas em geral e os reflexos de entendimentos que se pode ter a respeito do assunto com relação à apuração de receita, que deriva ou não da apuração de lucro real e de lucro presumido. Nós vamos dar uma ênfase aqui ao lucro presumido, mas conclusões que se chegam sobre o tema vão se aplicar tanto ao lucro presumido quanto ao lucro real. Vamos fazer uma rápida passagem sobre a receita, sobre a legislação aplicável ao caso, retomando lá os idos tempos, né, que a atividade de incorporação imobiliária ela sempre esteve sujeita ao lucro real desde aquele dispositivo legal de 77, né? Com o passar do tempo, a grafia da norma foi mudando um pouco, mas essas pessoas jurídicas que praticam essa atividade continuaram obrigadas à apuração dos seus resultados pela sistemática do lucro real. Bom, nesse meio tempo, né, ou seja, dentro desse ambiente da obrigatoriedade do lucro real, foi editado em 77 o Decreto-Lei 1598, que ele foi editado em função de uma série de alterações no sistema contábil de apuração de lucros, introduzidos pela Lei 6404/76, ou seja, que introduziu novas maneiras de se contabilizar, de se apurar resultado em termos societários. E ela também, esse mesmo decreto-lei, ele criou uma sistemática específica de apuração de resultados para a atividade de incorporação imobiliária. Eu fiz questão de trazer aqui alguns tópicos para dizer que já nesta lei nós podemos encontrar alguns dispositivos que talvez nos ajudem a chegar às conclusões corretas sobre o tema, né? Lá no capítulo 2, que trata do lucro real, lucro operacional, o título da subseção anterior era Compra, Venda, Loteamento, Incorporação e Construção de Imóveis, né? Que com a Lei 12.973 trouxe um pouco mais algo específico que nos aproxima do tema em questão, que é atividade imobiliária, permuta, determinação do custo e apuração do lucro bruto. Esse é o dispositivo dessa norma legal, que, como eu falei, editada em 77, ela é específica para o lucro real. Quais as disposições que ela trouxe, que não vem exatamente ao caso aqui, mas passando rapidamente, né? Obrigatoriedade de registro de estoque, o custo do imóvel é o custo do terreno mais os custos diretos para a construção, e o lucro é reconhecido quando a venda é efetuada, ainda que por instrumento de promessa, ou seja, nós não estamos ligados à emissão da escritura pública na transferência definitiva da propriedade. É um dos poucos dispositivos que eu trouxe aqui na íntegra, né? E, apesar de ele ser bastante complexo, tem um aspecto específico que eu acho que é necessário pontuar, que é o seguinte, lendo o dispositivo, né? Na hipótese de operações de permuta, envolvendo unidades imobiliárias, a parcela do lucro bruto decorrente da avaliação a valor justo das unidades permutadas será computada na determinação do lucro real das pessoas jurídicas permutantes quando o imóvel recebido em permuta for alienado, inclusive como parte integrante do custo de outras unidades imobiliárias. Parece um texto meio confuso, assim, né, e traz algumas definições importantes, né? Mas o que eu quero pontuar aqui que eu acho importante? Lá na primeira parte do dispositivo, a gente vê que ele trata que a parcela do lucro bruto decorrente da avaliação. Como o conceito de lucro bruto ele é o preço de venda menos custo, esse dispositivo reconhece que, nesta hipótese, que é de permuta de unidades imobiliárias, e exatamente no nosso caso que a gente pretende analisar, de terreno por unidades imobiliárias a construir, eu apuro o lucro bruto. E se eu apuro o lucro bruto, eu necessariamente devo apurar receita e custo. Ou seja, nós já temos algum dispositivo de lei dizendo que, neste tipo de operação, eu apuro receita e lucro para fins tributários. Outros dispositivos que estão nessa lei, que também não vem ao caso agora, né, que o preço de venda são como eu posso vender, eu preciso reconhecer a venda, a receita no decorrer da construção. O lucro bruto é o preço de venda, menos os custos incorridos, pagos ou contratados, e o custo orçado, ou seja, que é uma estimativa do que eu teria que despender para concluir aquelas unidades. E também cria a possibilidade de diferimento do lucro nos casos de venda a prazo. Bom, dentro desse ambiente de obrigatoriedade de lucro real, a Receita editou algumas normas, né,
adequadas a esta forma de apuração. Portanto, são aplicáveis unicamente à apuração do lucro real. Nós temos a IN 84/79, que foi editada para tratar dessa questão de como deveria ser apurado este curso forçado, né? É uma norma bastante complexa que não nos afeta aqui. A IN 107 de 88, acho que essa é a mais importante para o caso, ela trata específica do lucro real e do lucro imobiliário das pessoas físicas. Portanto, dentro do ambiente que a legislação somente permitia a opção pelo lucro real para as pessoas jurídicas, ela criou algumas disposições sobre a apuração do resultado na permuta de unidades imobiliárias. Importante dizer também nesse ponto que este ato não foi editado em função de nenhuma norma legal, ou seja, por que ela foi editada? Não se sabe, né? E, em função disso, por não ter um amparo legal, ela não se torna obrigatória, porque muitas vezes a sua não aplicação, principalmente para pessoas físicas, pode ser mais vantajosa. Ou seja, alguém que tem um lucro imobiliário de uma unidade antiga pode não querer configurar como permuta, apurar um ganho que seria isento. Então, por ela não ter uma base legal, se entende que ela dispôs um benefício, mas não obrigatório. O que diz basicamente essa IN, né? Que no caso de permuta de unidade imobiliária, não haverá resultado a apurar. O bem recebido será atribuído, ao bem recebido será atribuído o valor do bem baixado. Como esse ato ele não é uma norma, o ato da Receita ele não pode alterar a maneira com que as pessoas jurídicas contabilizam os seus resultados, porque ela não é uma norma contábil, é uma norma tributária. Na verdade, o que ela trouxe foi possibilidade de diferimento do lucro, que é feito extra contábil, né, no livro de apuração do lucro real. Essa norma ela também estabelece algumas premissas para a concessão dos benefícios que ela contém, né? Que é a necessidade que essa permuta se dê por escritura pública e equipara a permuta às operações quitadas de compra e venda, seguidas de confissão de dívida com dação em pagamento de unidades imobiliárias a construir. O que também é importante pontuar nesse momento? Se essa instrução normativa é específica para o lucro real e o lucro imobiliário das pessoas físicas, esta equiparação somente se aplica dentro do lucro real. Ou seja, eu não posso imaginar que uma pessoa jurídica que seja tributada pelo lucro presumido vá usar a equiparação contida nesse dispositivo legal se ele é específico para o lucro presumido. Ou seja, muitas vezes quando se reivindica, né, se questiona pelos contribuintes, mas esta operação que eu faço, que é daquele segundo tipo, ela é uma permuta por equiparação. Não, esta equiparação não se aplica a quem tributa pelo lucro presumido. Ou seja, então é importante sempre avaliar qual o instrumento contratual que foi usado na negociação pelo contribuinte, para verificar se o que ele está reivindicando, que seja tratado como permuta, realmente é uma permuta. Bom, toda a questão mudou sobre a obrigatoriedade do lucro real em 98, a Lei 9.718, que desapareceu do dispositivo legal a atividade de incorporação imobiliária para a obrigatoriedade do lucro real. Então, essas pessoas jurídicas passaram a poder ser tributadas pelo lucro presumido. Outra questão que eu trouxe aqui importante, que nesse dispositivo legal que está citado aqui, é dito que essa opção do lucro presumido é definitiva para todo ano e para todas as operações desse ano. Ou seja, eu não posso apurar para certas operações, querer apurar o lucro efetivo e para outras o lucro presumido. Ou seja, então eu estou sujeito a pagar tributo, inclusive nas situações que eu apuro prejuízo real, né, prejuízo na operação. Porque dentro do lucro presumido, eu presumo o lucro a partir de um coeficiente que é aplicado sobre a receita. Acho que uma outra questão também que é importante pontuar nesse apanhado de legislação, que é a possibilidade de tributação pelo regime de caixa, né? Que ele foi introduzido na legislação por esse dispositivo de maneira transversa, ele tratou de limites de apuração de receita, mas ele disse que isso poderia ser adotado, segundo que a pessoa jurídica tivesse usado no ano anterior, o regime de caixa ou competência. Ou seja, então o que se entendeu? Se a legislação reconhece essa possibilidade, então significa que essas pessoas jurídicas podem apurar seus resultados pelo lucro real, pelo regime de caixa ou competência. Como ela não é uma norma contábil, vai dizer o seguinte, né, que em termos contábeis, a contabilidade é só por competência. Então, a receita é registrada e os custos são registrados
quando incorrido segundo as normas contábeis, né? O que se trata aqui é uma possibilidade de postergação do tributo até o efetivo recebimento da obrigação. Mas acho que esse é o último ponto desse apanhado da legislação. O artigo 85 do 89.1 estabeleceu as obrigações acessórias para essas pessoas jurídicas. E aí se verifica que elas são bastante simplificadas, né? Já que é um regime de tributação simplificado. Então, o que ele precisa ter? Ou contabilidade ou livro caixa. E o livro caixa é basicamente o quê? Um registro de entradas e saídas financeiras, né? O livro de inventário e os documentos fiscais, ou seja, não é exigido dela nenhum controle de diferimento de tributação, aqueles demonstrativos acessórios, não, é somente isso. Portanto, a gente, quando nós formos interpretar a legislação tributária aplicada a essas pessoas jurídicas, nós temos que ter em mente que elas podem ter somente isso. Então, não se pode exigir dela, ou seja, se criar alguma outra sistemática de diferimento, que vá além disso, porque elas podem ter somente isso. Bom, agora entrando mais especificamente no nosso tema, né, que é a permuta de bens e direitos. Se isso configuraria ou não receita, né? Do Código Tributário Nacional se depreende que o direito tributário ele se utiliza dos conceitos das normas gerais que são impostas, né? Então, ele dá o seu significado jurídico, as suas consequências jurídicas, mas utiliza dos conceitos. O decreto 1598, naquele inciso 4º, ele foi inserido pela Lei 12973, de 2014, mas ele estabelece o quê? Que a receita bruta compreende o produto da venda de bens de operação por conta própria, e no inciso 4º, né, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica que não estejam incluídos naqueles outros itens. Eu omiti os demais incisos, porque eu acho que não viria ao caso, mas esse eu acho que são as disposições que nos interessam. Quais são as teses que são, em geral, levantadas pelos contribuintes em geral? Que o recebimento de imóveis e operações de permuta não gera receita. Que para a configuração de receita é necessário o recebimento em dinheiro da venda. Que a permuta implica apenas em uma troca de ativos. Portanto, se eu troco um ativo pelo outro, eu não sei por conta de resultado, eu não apuro receita. E também que a permuta não implica em uma operação que gera nova riqueza ou que gera lucro. São temas todos que dependem de muita tecnicidade, ou seja, então até que ponto, onde o direito vai buscar esses conceitos para definir exatamente o que nós estamos, de quais pontos nós estamos querendo trazer aqui. Eu procurei trazer uma argumentação nova, aquela que vem sendo usada, em termos até dos próprios atos normativos da Receita, que talvez não sejam os mais adequados, né? Ou seja, não que o mérito esteja incorreto, mas eu acho que a argumentação pode ser um pouco mais profunda. A Lei 11.638 de 2007, ela alterou profundamente a lei das SAs, criando uma série de dispositivos que, na verdade, trouxe para o Brasil as normas da nova contabilidade internacional, né? Um dos dispositivos dessa lei, que alterou um outro dispositivo legal, tratou do poder regulamentar de alguns órgãos, dentre eles a CVM, que trata da normatização da escrituração das pessoas jurídicas, de capital aberto especificamente. Aquele outro dispositivo legal, a Lei 12.249, de 2010, também produziu uma mudança legal que deu atribuições ao Conselho Federal de Contabilidade editar normas, esse brinquedinho pode ajudar, normas brasileiras de contabilidade, ou seja, então, esse conselho pode editar normas de como as pessoas jurídicas devem registrar suas receitas e apurar seu lucro. Pois bem, então vamos ver o que foi produzido por pelo instituto que foi criado, que são os comitês de pronunciamentos contábeis. Ele aparece sempre, ele aparece sempre assim, delimitado, né, os CPCs, que são comitês de pronunciamentos contábeis. O que eles trouxeram? Que, na minha visão, assim, o ponto, a visão técnica, é quase que um perito falando de o que ele considera como riqueza nova, como receita, o que gera lucro, né? Esse CPC 30, na verdade, ele é de 2009, e a revisão 1, que é de 2012, que mais ou menos manteve as mesmas linhas gerais e, especificamente no nosso ponto, ficou a mesma definição, né? Então, o que é colocado aqui? Que eu acho que é importante já na nossa definição. Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos
durante o período, eu acho que esta é a parte importante, proveniente das atividades ordinárias da entidade. Portanto, se eu estou alienando bens provenientes da minha atividade operacional, eu apuro receita de uma maneira geral. Um outro conceito que eu coloco rapidamente aqui, acho que não é necessário aprofundamento, mas simplesmente porque ele aparece em outros dispositivos legais, que é valor justo, né? Valor justo, grosso modo, é um valor de mercado, né? Ele trata de alguns pontos, assim, olha, as partes têm que ser independentes, não podem estar pressionadas, não pode ser uma exceção de mercado, etc. Mas isso, basicamente, quer dizer o seguinte, valor justo é valor de mercado. De como uma simplificação. O que diz esse parecer mais adiante? E aí já nos traz mais subsídios para a nossa definição. Quando bens ou serviços forem objeto de troca ou permuta, por bens ou serviços que sejam de natureza e valor semelhantes, ou seja, isso é uma condição, a troca não é vista como transação que gera receita. E ele exemplifica. Ou seja, nas transações envolvendo substâncias fungíveis, né, petróleo, leite, e ainda mais, entre fornecedores, que trocam para diversos fins, como, por exemplo, para equilibrar estoque, já que um tem um produto aqui, outro tem um produto em outro local, né? Esta transação não gera receita. E isso está correto. Porém, o que esse mesmo dispositivo traz? Quando bens ou serviços são vendidos, ou serviços ou prestados são trocados, são prestados em troca de bens ou serviços não semelhantes, tais trocas são vistas como operações que geram receita. Neste caso, a receita é mensurada pelo valor justo, valor de mercado, né? Do bem que é recebido. Caso isso não seja possível, ou seja, por algum motivo essa valoração, a valor de mercado do bem recebido não for possível, eu avalio esta receita pelo valor justo do bem que eu entrego. Certo? Outro dispositivo, que na verdade, como esses CPCs, para falar a verdade, eles são extremamente chatos, complexos, longos, assim, muitas vezes generalistas, né? É um horrível de se ler. Muitas vezes as entidades elas emitem orientações sobre esses pronunciamentos contábeis. E esse comitê emitiu especificamente para atividade de incorporação imobiliária como ela trataria esse CPC 30, ou seja, como ela deveria interpretar essas definições sobre permuta. Então, o que ele diz lá? Quando unidades imobiliárias, e voltamos à expressão, de mesma natureza e valor, são permutadas entre si, como, por exemplo, apartamentos por apartamentos e terrenos por terrenos, esta troca não é considerada uma transação que gera receita ou ganho. Certo? Mesma natureza e mesmo valor, e não ou, mesma natureza e mesmo valor. Quando a permuta de unidades imobiliárias que não tenham mesma natureza e mesmo valor, e veja um exemplo que ele coloca, né, isso é grafia da norma, apartamentos construídos ou a construir por terrenos. Esta é considerada uma operação, uma transação de substância comercial. Por que de substância comercial? Porque é realizada por quem tem como atividade a incorporação imobiliária. Esta transação gera ganho ou perda, e a receita deve ser mensurada pelo valor justo. No caso de permuta de terrenos, né, quando o objeto da entrega de apartamento a ser construído, o valor é adquirido pela unidade de incorporação apurado conforme o critério do 2.1. Isso é uma questão já de valoração. Mas o que eu acho que é importante pontuar aqui? Nós já passamos por duas normas editadas por órgãos reguladores com base em lei, exercendo a competência legal. Eles trouxeram elementos técnicos que estão utilizados e devem ser utilizados na interpretação dos conceitos do direito tributário, porque são normas específicas de receita, ganho ou lucro. Indo um pouco mais adiante, nós vimos lá na transparência anterior que o CPC 30 ele foi substituído a partir de 2018 pelo CPC 47. Que, em linhas gerais, o que ele trouxe basicamente a ideia? Olha, na verdade, eu vou aferir se alguma coisa é receita ou não, se eu estou me relacionando com um cliente, se eu estou vendendo produtos para um cliente. Se eu não vendo para um cliente, ou seja, se eu troco coisas com o meu concorrente, por uma questão qualquer,
isso não gera receita. O que ele coloca em termos objetivo, né? Deve reconhecer receitas para descrever a transferência de bens prometidos a clientes pelo valor que reflita a contraprestação. Qual é o alcance do dispositivo, que também é bastante longo, né? Mas eu trouxe aqui as partes que nos interessam. A entidade deve aplicar esse pronunciamento a todos os contratos com clientes, exceto, ou seja, onde ele não deve aplicar esse pronunciamento. Permutas não monetárias entre entidades da mesma linha de negócios, para facilitar vendas a clientes. E ele dá como exemplo algo muito parecido que já foi trazido anteriormente, né? Duas empresas do setor de petróleo ou gás que pactuam a troca desses bens por questões comerciais envolvidas entre eles. No item 6, ali, a entidade deve aplicar esse pronunciamento ao contrato, a todo contrato, exceto o que for colocado no item 5, né? Somente se a contraparte for um cliente. Ou seja, então ele tenta dar uma visão diferente. Olha, se eu estou vendendo ou alienando, transferindo bens ou serviços a um cliente, eu preciso apurar a receita. Ele tem um item que ele fala especificamente da contraprestação não monetária, né? Para determinar o preço da transação em contratos nos quais o cliente promete uma contraprestação de forma que não seja pagamento em dinheiro, a entidade deve mensurar a contraprestação pelo valor, a contraprestação não monetária, pelo valor justo. Ou seja, manteve a mesma disposição que nós havíamos visto anteriormente, né? E se esse não puder ser estimado, ou seja, qual é o valor justo do bem que eu recebo, eu estimo esta receita pelo valor justo do bem que eu entrego. Bom, a gente viu que os CPCs, né, para efeitos de sociedades de capital aberto e sociedades de grande porte, que são aquelas que têm um patrimônio acima de 240 milhões ou uma receita anual acima de 300 milhões, elas estão sujeitas à normatização que está colocada em lei. Mas para as pequenas e médias empresas, não. Essas, em tese, elas não necessitariam seguir os CPCs. Mas o Conselho Federal de Contabilidade, com amparo naquele dispositivo legal que nós vimos anteriormente, ele trouxe o quê? Olha, existe uma resolução do CFC que trata de normas técnicas de contabilidade para as pequenas e médias empresas, né? E nós vamos ver que os conceitos que ele trouxe aqui são absolutamente os mesmos que nós vimos tratados até agora. A entidade não deve reconhecer como receita. Em quais situações? Quando produtos ou serviços são trocados por produtos ou serviços que não sejam, produtos e serviços que são de mesma natureza e valor similar. Então, mantemos o conceito. Se for mesma natureza e valor similar, não deve reconhecer como receita. É onde mais que não deve reconhecer como receita? Quando produtos e serviços são trocados, eles não são similares, mas não há transação de substância comercial. O que quer dizer com isso? Olha, uma empresa tem lá no seu ativo, no seu imobilizado, né, uma máquina que ela não usa mais. E uma outra empresa tem um outro bem que também não usa mais. Elas trocam esses bens. Eles não são de mesma natureza e não são de mesmo valor. Porém, o objeto dessas pessoas jurídicas não é a compra e venda de máquinas. E se não é a compra e venda de máquinas, não gera receita. Dito de uma maneira contrária, se uma dessas pessoas jurídicas tivesse como finalidade básica, uma atividade operacional, a venda de máquinas, não se aplicaria esse dispositivo e nós teríamos receita. Item 23.7, então, já tratando da maneira contrária, né? A entidade deve reconhecer como receita quando produtos são vendidos ou serviços são trocados por produtos ou serviços não similares em transação que tenha substância comercial. Ou seja, se o objeto da pessoa jurídica é a venda daquele bem, é a construção ou produção daquele bem, a venda desse bem sempre será receita. Os outros dois incisos que são colocados ali tratam da valoração, que é basicamente a mesma que nós já vimos, né? Eu trago aqui um exemplo, né, que parece que foge um pouco do nosso contexto, mas acho que dá uma boa dimensão. Essa questão de alienação de um bem para o recebimento de outro bem, ela acontece em outros segmentos da economia, né? Como acontece muito na compra e venda de automóveis. Eu acho que todos aqui já, em algum momento, trocaram o seu veículo,
e deram em troca da compra do veículo um veículo já usado. Ou seja, e o que gerava isso, né? Olha, se a empresa que está alienando o veículo tem no seu objeto a compra e venda de veículo, isso gera uma receita. Se isso gera uma receita, gerará essa receita também para efeitos tributários. Ou seja, então eu vendo um bem, recebo parte do bem no mesmo veículo, revendo ele, se eu receber outro veículo, eu vou ter várias apurações de receita e várias incidências tributárias. Isso era assim mesmo, e provocava uma incidência tributária excessiva, né? O que a norma trouxe nesse caso? Para trazer a tributação para um ponto mais equânime, para uma tributação que poderia ser dita como mais justa, a lei quase que travestiu o conceito de receita para essa atividade, reduzindo o seu valor. Então, ela disse, esse texto mais rebuscado, ele diz basicamente o seguinte: para efeitos tributários, esta receita de venda de veículos usados, ela é tratada como uma consignação, uma venda em consignação. Portanto, eu trato como receita para fins tributários apenas a minha margem. Mas observe que isso é feito quando existe a revenda do bem usado, nunca quando existe a venda do bem novo. Ou seja, a venda do bem novo é receita, pelo seu valor total, mesmo que parcialmente recebida por um veículo usado. Agora, na venda deste veículo usado, eu trato como receita e de serviços, né, que é uma comissão, apenas a minha margem bruta de lucro. Ou seja, se eu recebi o automóvel por 50 mil e vendi por 52, eu tributo os R$2.000 e não os 52, como era feito antes desse dispositivo legal. Ou seja, vemos que nesse caso, eu tenho bens que não são similares, porque similar não é automóvel tudo é automóvel, mas sei lá, um Honda Civic não é igual a um Fiat Uno, e assim, ainda que se nós tratássemos de valores semelhantes, né? E ainda assim nós temos uma configuração de receita na origem, mesmo na venda pela concessionária. Por quê? Porque é objeto comercial dessa pessoa jurídica esse tipo de alienação. Então, tentando trazer agora, né, encaminhando para o final da apresentação, os casos, né? Se nós temos permutas de unidade imobiliária por pessoa jurídica optante pelo lucro real, compro como receita, ou seja, o que os CPCs determinam que eu faça? Que eu trate como receita o valor justo do bem recebido ou o valor individual entregue. Certo? Naquelas condições. Objeto da pessoa jurídica e valor, ainda que sejam de valor ou qualidade do bem idênticas, né? Aquele dispositivo legal que nós mencionamos lá no começo, que é do artigo 27 da lei, do decreto de 1598, ele trata do diferimento do lucro bruto. O que é o diferimento do lucro bruto? O lucro bruto que eu apuro nesta dação, dação ou promessa de dação da unidade imobiliária, quando eu faço aquisição de terreno, isto é diferido, né, para o segundo momento, quando as demais unidades são vendidas. Esta mesma disposição está lá na IN 107 de 88, no item 221, que basicamente diz o seguinte: ó, no caso de permuta sem torna, que eu trouxe o caso mais simples, ela tem vários outros casos. Quem prometer entregar a unidade imobiliária a construir, vai colocar como custo de produção o custo integrante, considerar o custo de produção desta como integrante do custo da unidade adquirida. Isso faz com que ele não apure resultado tributável naquele momento. Mas, em compensação, ele apurará um resultado maior nas vendas seguintes, né? E aí, tentando trazer o caso para um exemplo concreto, né? Que, em termos de proporção, talvez não seja muito diferente do que se verifique no mundo dos negócios. Vamos imaginar que eu tenho o valor justo de um terreno de 1 milhão, que eu possa construir 5 unidades imobiliárias sobre esse terreno, e cada uma tem um valor justo de R$1 milhão, né? E o custo construtivo desse empreendimento, ou seja, alvenaria, projeto, instalação elétrica, hidráulica, etc., ele custa R$3 milhões. Portanto, o custo construtivo de cada unidade é R$600 mil. Né? Qual é o resultado contábil dessas vendas? Ou seja, para cada unidade imobiliária vendida, eu apuro uma receita de R$1 milhão, os custos computados, e eu tenho um lucro de R$200 mil. No total, eu vou ter um lucro apurado de R$1 milhão. Se eu tenho um lucro de R$1 milhão, no final eu tenho que tributar, no seu conjunto, o mesmo R$1 milhão. Né? Como é que isso é feito, então, em termos de apuração do lucro real? Eu tenho, na alienação por permuta da primeira unidade, uma receita de R$1 milhão,
um custo orçado, porque eu ainda não tenho nada, né, de 800 mil, e um lucro contábil de 200, que eu não tributo naquele momento, eu excluo da apuração do lucro real. Já quando eu alieno as demais unidades, vamos imaginar uma transação normal, né, eu tenho também a minha receita de 1 milhão, o meu custo de 800 mil e o meu lucro contábil de 200 mil. Só que eu faço uma adição na apuração do lucro real de 50, porque eu preciso tributar parte do lucro que eu não tributei na venda anterior. Certo? Então, é a tributação, essa parte que não foi tributada naquele momento anterior, parte dela eu vou realizar à medida que eu for vendendo as demais unidades. De maneira que, vendendo as 4 unidades, né, e apurando um lucro contábil de 200, com uma adição de 50 mil, eu apuro um lucro real total de R$1 milhão, portanto, é o mesmo 1 milhão que eu apurei contabilmente, só apurado, só tributado em momentos diferentes. Bom, e para o lucro presumido, né? A gente viu que o que define se algo é receita ou não, segundo esses CPCs que são editados com base em lei, a receita também é apurada pelo valor justo, no caso de permuta, segundo aquelas normas ali, e naquelas condições, né? Para esse empreendimento, o que eu teria? Então, eu teria uma base de cálculo dos tributos considerada, considerando como receita de venda de dessas 5 unidades, de R$5 milhões. Como os tributos dentro do lucro presumido, ou seja, o PIS da COFINS, que incidem sobre a receita, e o imposto de renda e a contribuição social, eu calculo a partir da receita, se eu computar essas 5 unidades como receita, como a norma determina, eu vou ter uma base dos tributos de R$4 milhões. Desculpe, de R$5 milhões. Muito obrigado. Já se eu entender que essa primeira opção, que é a primeira alienação, não é uma operação que gera receita, pelos argumentos ou pelos fundamentos que se quiser entender como válidos, eu vou ter como base de cálculo dos tributos somente R$4 milhões. E este restante de base, este restante de resultado, não será recuperado em momentos posterior nenhum. Ou seja, não há um momento posterior onde eu possa recuperar essa base tributável, como acontecia no lucro real. Ou seja, se eu entender que esta primeira venda, essa primeira alienação não representa a receita, eu estarei exonerando em definitivo este montante de tributos. Ou seja, o montante de tributos que, segundo o que se tem, né, essa permuta por unidades imobiliárias, normalmente em torno de 20% da área construída, eu estarei exonerando de modo definitivo aproximadamente 20% do tributo devido nessa atividade. E aqui eu trouxe um dispositivo legal que, na verdade, dá amparo a essa questão. Esse dispositivo de 54 ali, 9430, o que ele determina? Quando uma pessoa jurídica migra do lucro real para o lucro presumido, ela deve oferecer a tributação todos os saldos de valores que ela tem que não foram tributados, ou seja, todos os saldos diferidos. Então, se para passar do lucro real para o lucro presumido, eu não posso levar nenhum saldo diferido, muito menos ainda eu posso imaginar que eu posso diferir algo dentro do lucro presumido. Portanto, ou eu apuro quando a receita é oferida, ou eu não vou apurar mais. Só lembrando que as obrigações acessórias do lucro presumido são muito simplificadas e não permitem este controle de valores diferidos, né? Então, na verdade, se trata aqui não de possibilidade ou não de diferimento. Na verdade, nós temos uma inviabilidade de diferimento no caso da tributação. Então, retomando, né, que já foi colocado anteriormente, caso se entenda de uma maneira contrária ao que for colocado nesses pronunciamentos técnicos, que é a base para a contabilidade, que isso não representa receita, com a teoria de que é uma troca de ativos, isso não representa aumento do patrimônio ou ganho, diferentemente do que é apurado na contabilidade da pessoa jurídica, produzindo efetivos efeitos econômicos no mundo real, nós estaremos exonerando 20% dos tributos devidos nessa operação. E era isso. Muito obrigado.